Fala galera, Zé Lima na área, tamo junto, é isso aí, a nossa série completa Filosofando na História, e estamos chegando aqui na fase de transição entre a idade moderna para a contemporânea e o transgressor, aquele que rompe, aquele que quebra todos os parâmetros, que talvez vai abrir aí para a idade contemporânea. Friedrich Nietzsche. Vem comigo, pessoal, roda a vinheta, tamo junto. É isso aí, pessoal, olha só, nessa aula especial, eu espero que vocês deem like, hein? Se você já gosta aí da nossa playlist completa de filosofia, já dá like, porque senta aí, pega a sua caneta, seu caderno, vem filosofar na história de um dos maiores, grandes nomes da filosofia, exatamente ele, Friedrich Nietzsche. Isso mesmo, pessoal. O Nietzsche, galera, ele nasceu ali em 1844, né? Morreu em 1900, no último ano que fecha o século XIX, 1900. 1901, você já sabe, começa o século XX. O Friedrich Nietzsche, pessoal, nasceu na região de Hocken, na Alemanha. Então ele viveu toda aquela transição, né, ali da unificação alemã, lá em 1871, certo? E ele tem muito ali, né, de carregamento histórico na sua maneira de olhar. Ele está pensando ali um momento histórico, mas ao mesmo tempo, pessoal, o Nietzsche, ele é um filósofo transgressor, ele é um filósofo rompedor, ele é um filósofo que vai criar ali até uma não filosofia. Aliás, ele não era filósofo de formação, ele era um filólogo, que era algo aí próximo de um conhecedor da linguística antiga clássica, conhecia muito bem o grego, o latim, mas sobretudo o grego. Ele era um grande estudioso da antiguidade clássica, da mitologia grega, do pensamento grego, da filosofia grega. Então, se você gosta de Nietzsche, pessoal, tem que conhecer um pouco de filosofia e também de mitologia grega. O Nietzsche é um grande conhecedor da escrita grega e da lógica antiga grega. Bom, pessoal, como eu disse, o Nietzsche, alguns autores colocam ele como, né, o último moderno, né, da ideia da filosofia moderna. A partir de Nietzsche, nas próximas aulas, nós vamos estudar a filosofia já contemporânea. E ele também pode ser visto aí como já um filósofo que abre a porta para a contemporaneidade. Tudo bem? Ele ainda está carregado, obviamente, da modernidade. Ele leu Schopenhauer, aliás, ele foi muito influenciado por Schopenhauer, o filósofo que a gente estudou na aula passada. Schopenhauer falava sobre essa ideia do mundo como, né, representação e vontade. O Nietzsche vai trazer uma ideia de vontade muito interessante que nós vamos discutir na aula de hoje. Tá? Bom, pessoal, é bastante difícil classificá-lo, de colocar em qual estilo ele está. Se ele vai estudar uma metafísica, se ele é um estruturalista, se ele está estudando o eu, se ele está estudando o indivíduo, né? Ele acaba estudando um pouco de tudo, mas ele fala um pouco também sobre essa ideia da representação da vida, ou do próprio entendimento sobre o que é a vida e a nossa existência. Olha, até muitos autores que foram depois vistos lá na contemporaneidade como filósofos existencialistas vão então, né, beber o Nietzsche como um cara que prepara esse caminho também de uma ideia de existencialismo ou a próprio sentido da vida. Bom, pessoal, o Nietzsche escreveu muitas coisas, muitas obras, tá? Eu li Nietzsche na faculdade e achei muito difícil, depois de um bom tempo que eu fui entendendo. Porque ele tem textos onde ele trabalha com tratados, uma dissertação, ali, uma discussão filosófica muito clara, mas ele não está preocupado com essa lógica da filosofia. Ele tem textos em forma de romance, de textos, né, de literatura mesmo, poesias. Ele não se contenta com uma única linha. Ele é um filósofo que quer testar as multifacetas. É um verdadeiro artista da escrita. Né? Além do Bem e do Mal, é uma obra que me impactou muito, achei muito interessante. Mas suas principais obras, pessoal, temos, por exemplo, né, O Nascimento da Tragédia, Assim Falou Zaratustra,
ele também tem lá a genealogia do bem e do mal, né? Ele também tem o livro Et Homo, né? A Gaia e a Ciência, e um livro bastante criticado, principalmente pelo viés religioso, né? Que é o Anticristo, quando ele faz a sua ferrenha crítica ao próprio cristianismo. Nós vamos entender isso agora. Bom, pessoal, o que eu posso trazer para vocês aqui nessa nossa playlist é encaixar o Nietzsche dentro de uma ideia de rompimento, de transgressão, trazendo uma finalização dentro dessa filosofia da história, do que era as grandes questões do mundo moderno, para introduzir o mundo contemporâneo. Na próxima aula eu farei uma aula de introdução ao mundo contemporâneo, que talvez vai ficar claro também onde que o Nietzsche se encontra. Nessa lógica, então, algumas teorias do Nietzsche vêm aparecendo nos vestibulares, no Enem, como uma ideia bastante interessante sobre o que é a vida e o sentido dela. Então talvez esse caminho seja o maior caminho para se entender a grande filosofia do Nietzsche. Podemos começar então, pessoal, pensando que a ideia central do Nietzsche, nessa ideia de vida e de vivência, a gente tem a ideia de que para ele a vida era cheia de altos e baixos. E nesses altos e baixos da vida, ele faz uma análise sobre como que os gregos antigos viam esse equilíbrio dos altos e baixos da vida. Ele falava então de dois espíritos, o espírito apolíneo em contraposição ao espírito dionísico, o espírito apolíneo, o espírito do deus grego, né, da iluminação, da razão, o deus da sobriedade, o deus do equilíbrio, da moderação. Enquanto que o deus Dionísio, o deus do vinho, é o deus dos sentidos, das paixões, do prazer, dos instintos, da loucura. Então a vida, ela é um equilíbrio entre o espírito apolíneo e o espírito dionísico. E esse equilíbrio, pessoal, foi rompido, foi perdido, se perdeu naquilo que ele vai chamar de decadência da civilização ocidental. Ele então diz que lá na Grécia Antiga, né, o Sócrates, pessoal, o grande Sócrates, o pai da filosofia ocidental, para Nietzsche, é o causador desse caos. O Sócrates, pessoal, ele rompe ali, depois com a ideia dos pré-socráticos que estavam estudando, né, a física, a natureza. Olha só, hein? O Nietzsche vai fazer até uma revisão de grandes filosofias antigas que a gente estudou. O Sócrates ele começa a querer entender o homem, essa antropologia humana, o homem e o ser, e ele vai trazer um parâmetro que o Nietzsche critica muito. Ele vai dizer que o Sócrates vai trazer muita razão para o pensamento ocidental. Ele vai negar o espírito dionísico em detrimento ao espírito apolíneo. Então ele vai trazer que a razão é superior, né, aos sentidos. E depois, obviamente, né, o seu seguidor Platão, o Nietzsche também vai bater no Platão, dizendo que o Platão ele vai causar a ideia dessa divisão de mundos, o mundo duplicado, o mundo das ideias, que é o mundo perfeito, o mundo do esclarecimento, e o mundo dos sentidos, o mundo sensível, que é o mundo do desesclarecimento, da irracionalidade e das coisas que não dão certo. Então, nessa duplicação de mundo, Platão fala que o mundo dos sentidos não presta e o mundo das ideias é o perfeito. Então, de novo, Platão também está negando o espírito apolíneo, que é o equilíbrio do homem nos seus altos e baixos. E aí, pessoal, para piorar a situação, o Nietzsche vai fazer uma grande crítica ao mundo ocidental quando a filosofia medieval acoplar o platonismo na sua estrutura. Então vai vir os cristãos, lembra lá da aula de Agostinho de Hipona, o mundo das ideias de Platão, para Agostinho, é o céu, é o paraíso. E o mundo, né, dos sentidos, o mundo sensível, é a terra, e isso é o pecado. Então, nessa lógica, Nietzsche vai dizer, a decadência vai ficar muito grande. Por quê? Porque o cristianismo nega esse prazer. O cristianismo, pessoal, ele nega a essência do homem, ele nega essa essência da vida através de uma salvação, de um mundo transcendental. E isso para o Nietzsche não é uma coisa que ele concorda. Ele vai dizer então, pessoal, que o cristianismo criou uma chamada moral de rebanho, onde todos os seres humanos são escravos de uma realidade ou de um sentido que não está aqui na vida. O Nietzsche é um cara muito defensor da vida terrena. E aí nessa lógica, pessoal, ele diz que essa moral de rebanho, essa moral que o cristianismo coloca, negando o mundo sensível em detrimento de um mundo transcendental, que é o céu, o paraíso, isso vai criar uma moral, onde ele vai dividir em dois blocos essa moral. A moral dos fracos,
que é essa moral decadente através do cristianismo, do Platão, do mundo duplicado, negando a vida terrena em detrimento de uma vida transcendental. Essa é a moral dos fracos. E ele diz que houve uma inversão de valores, porque a moral que foi criada desde sempre, desde a época dos gregos e até mesmo criada por Deus, é a moral dos fortes. Os fortes, então, pessoal, são negados nesse mundo cristão ocidental. Os fortes, pessoal, que elevavam a bravura, a coragem, a nobreza. Esta é a moral dos fortes, segundo Nietzsche, né? Isso é visto como ruim, segundo o pensamento cristão. E assim, a moral dos fracos, pessoal, que vê a benevolência, a piedade, a humildade, a submissão, essa moral dos fracos venceu e tirou, inverteu todos os valores do mundo antigo, no mundo medieval, e chegou até o mundo moderno e até mesmo existe até o mundo contemporâneo. Então, era necessário reverter, era necessário, pessoal, mudar, era necessário trazer de volta a moral dos fortes. Então, nesta lógica, pessoal, o Nietzsche tem uma frase que é muito criticada pelos religiosos, que o Nietzsche diz lá, olha a frase aí que vai aparecer para vocês, né? Deus está morto e fomos nós mesmos que o matamos. Então, pessoal, esse Deus que criou tudo, a sua imagem e semelhança, até mesmo o homem, um homem perfeito, certo? Ele, então, está morto. Por quê? Porque valoriza-se apenas a moral dos fracos, em detrimento às moral dos fortes. Então, Deus, ele é perfeito. O homem também tem que ser perfeito. O homem tem que ser forte, segundo Nietzsche. Então, a religião quebrou todo o pensamento ocidental. Então, obviamente, pessoal, que ele é um anti-religioso, anti-cristianismo. Não totalmente anti-Jesus. Ele até admirava o ser humano Jesus como viveu. Até mesmo o ser humano Jesus, né, nessa lógica nietzschiana, seria o super-homem que depois ele vai traçar. O homem perfeito que supera todos as questões da vida humana. Bom, então, moral dos fracos era a moral do cristianismo, do mundo duplicado, a moral socrática, platônica, religiosa, cristã. E a moral dos fortes é esta moral que sempre existiu, mas que foi desvalorizada. O Nietzsche então diz que é necessário, depois que Deus está morto, resgatar, obviamente, aí esse homem, esse super-homem. Esse super-homem, pessoal, em alemão, Übermensch. Esse Übermensch, essa palavra que fala do além-homem, Nietzsche diz que então a gente tem que criar aí uma ideia de romper com essa decadência da civilização que até então aceitava a moral dos fracos, criar a moral dos fortes novamente. E aí então criar novos valores. E esses novos valores, pessoal, é uma transvalorização dos valores, resgatando aí o super-homem, o além-homem, o homem forte. Esse homem forte, pessoal, não vai ficar reclamando dos outros. Esse homem forte, pessoal, ele vai aí se dedicar a alcançar o sentido da vida na vida terrena, não no mundo transcendental. Ele vai superar, ele vai afirmar a vida, ele vai questionar os valores, ele vai transgredir e ele vai superar toda essa questão da vida terrena. Tudo bem isso? Assim sendo, o que o Nietzsche fala, né, sobre essa ideia desse homem poderoso, esse super-homem, esse Übermensch? Ele tem ali a seu pé em Schopenhauer. E isso mesmo, Schopenhauer, nosso filósofo passado, Schopenhauer então falava sobre a ideia do mundo como representação e vontade. O que era vontade para o Schopenhauer? Vamos revisar rapidinho. Vontade era algo que era totalmente inerente ao homem, mas que movia todas as coisas, inclusive o homem. O mundo era feito de vontade, essa vontade inexplicável é o que move as coisas. Porém, pessoal, né, o homem, na sua lida, né, dentro dessa vontade intrínseca de sobreviver, de viver, de querer comer, de querer vencer, ele vai então, né, sendo levado pelos desejos dessa vontade intrínseca, e esses desejos causavam sofrimento a ele. É uma vida incessantemente feita de desejo. E para se tornar um homem bom, feliz e que supera toda essa vontade, que é totalmente inerente a ele, certo? Ele tinha então que suprimir os desejos. O Schopenhauer, então, pessoal, ele trazia a ideia de que era necessário suprir os desejos para vencer essa vontade, porque a vida é um sofrimento porque a gente fica viciado pela essa vontade, por todas essas questões. Ele projetava uma vida, o Schopenhauer, pessoal, até mesmo quase próximo do
budismo, ou daqueles monges cristãos que negavam toda a vida em detrimento aí de conseguir superar os seus desejos. O Nietzsche, então, pessoal, via isso, discordava claramente do Schopenhauer nessa ideia. O Nietzsche via que a vida era uma aceitação, como ela é. Essa vontade que o Schopenhauer falava, o Nietzsche vai chamar de vontade de poder. E essa vontade de poder está no próprio homem e é ele que age em cima disso. E a ação do homem, ele vai dividir então em duas lógicas. Olha que interessante. A vontade de poder, que é esse desejo pela vida que está aí na nossa existência, é uma vontade de poder forte. Essa vontade de poder forte cria um caráter ativo, um caráter que age sobre a vida. E existe também a vontade de poder fraca. E a vontade de poder fraca cria um caráter reativo. Esse caráter reativo é um caráter que não age e sim que sofre as intempéries do externo. Vou dar um exemplo aqui que é bem legal, né? Que pode ajudar você a entender essa ideia de vontade, segundo Nietzsche, talvez até mesmo segundo Schopenhauer. Mas segundo Nietzsche, vamos pensar assim. Essa vontade de poder ativa seria a ideia, vou dar um exemplo aqui, um músico que gosta lá, que toca rock. Ele não está preocupado em agradar o sistema, em agradar os ouvintes. Ele está preocupado em fazer a sua música pela sua arte. Ele vai ser virtuoso na guitarra. Ele não está preocupado com o tempo da música. Ele não está preocupado se a música tem que ter 4 minutos ou 5 minutos. Ele vai fazer 10, 15. Ele está preocupado em produzir a arte livre. Ele então rompe todos os valores para fazer a música que ele quiser. Essa é a vontade de poder, de fazer, e a vontade de poder ativa. Já o mesmo músico, porém, que ele fica preocupado com o tempo da música, ele tem que fazer riffs fáceis para todo mundo gravar, música melosa, música que todo mundo entende, porque ele precisa agradar o capital, agradar o público, agradar a gravadora, tudo isso então, ele cria uma vontade de poder reativa, uma vontade de poder, né, fraca. Por quê? Porque ele se vende ao sistema, ele se vende aos valores, ele precisa se adaptar. Essa é a vontade de poder reativa, tudo bem? Então ficou claro aí essa maneira do Nietzsche olhar que esse super-homem, esse Übermensch, ele é um poder ativo, é um poder forte. Dessa maneira, vamos de novo agora comparar o Nietzsche, né, com o Schopenhauer. Schopenhauer, então, o pessoal falava que a vida era um sofrimento, que todo mundo tinha que negar os desejos, certo? Então, o Schopenhauer pode ser visto, dentro desse entendimento da estrutura da existência humana, aí, ele pode se dizer, então, que ele seria um pessimista consolador, certo? E o Nietzsche, nessa vontade de poder, de viver, de amar a vida, ele pode ser visto aí como um otimista trágico. Vou tentar melhorar com isso com um exemplo. Vou dar um exemplo aqui de pular de paraquedas. Vamos pensar assim. Então eu vou lá, eu pular de paraquedas, né? E aí o Schopenhauer vai dizer para mim, olha, se você pular de paraquedas, você pode morrer, paraquedas não pode abrir e você vai esfacelar no chão, certo? Não faça isso, hein? Toma cuidado. Mas pode também você pular de paraquedas e dar tudo certo, mas você vai gostar tanto dessa adrenalina, você vai gastar todo o seu dinheiro querendo pular de novo em vários lugares. Então não é bom, vença esse desejo aí para preservar a sua vida. Ele então é um pessimista consolador, beleza? Já o Nietzsche vai dizer, para mim é o seguinte, vai lá, mete a mochilinha, pula de paraquedas, vive essa sensação mesmo, certo? E vai lá, certo? Se dá certo, ok, bacana. Se dá errado, assuma as consequências. Se você ficar tetraplégico, isso é um problema seu. Se você morrer, isso é um problema seu. Mas viva essa experiência. Então ele é um otimista trágico, ele me pondera os problemas, ele diz que eu vou ter que conviver depois com esses problemas. E um Übermensch, um super-homem, ele vai entender que se ele cair de paraquedas e ficar tetraplégico e a mente dele ficar funcionando, ele vai seguir a sua vida do mesmo jeito. Beleza? Então, dentro dessa ideia do Nietzsche, que eu acho muito bacana, pessoal, o Nietzsche via, então, que a gente tinha que aceitar a vida como ela é. E assim, nesses altos e baixos, ele cria, então, uma ideia de que a vida é um eterno retorno. A nossa vida, pessoal, tem altos e baixos. A gente vai e volta entre prazeres, desprazeres, sofrimentos, alegrias e vivências. E você tem que estar disposto a amar esta vida quantas vezes for necessária, até mesmo se for pela toda a eternidade. Vou lançar aqui uma pergunta para vocês, se vocês quiserem fazer um comentário aí dessa aula, vai ser bastante legal, né? Você está disposto a viver a sua vida várias e várias vezes novamente, sabendo como ela é, com todos os seus prazeres e os seus sofrimentos, por toda a eternidade? Uma eternidade depois...
Boa pergunta, né? Boa pergunta. Se você estiver disposto a isso, você é um Ubermensch, você é um super-homem, você é um além do homem, porque esta lógica é dizer que esse eterno retorno, pessoal, o Nietzsche diz que causa dois sentimentos, o desespero e a negação disso, ou a aceitação. E a aceitação disso, de que a vida não tem nada de extraordinário, que a vida é feita para ser vivida com seus sofrimentos e as suas alegrias, vai trazer então uma outra teoria do Nietzsche, ou melhor, que se entende a partir do Nietzsche, o niilismo, ou seja, essa vida, pessoal, ela não tem nada de especial. Ela é simplesmente uma vida, não há fundamentação nessa vida. Não tem como a gente negar todos os princípios, a gente tem que negar os princípios, certo? E a gente não há sentido na vida, nós negamos todos os princípios para nos libertarmos como seres humanos. E ao nos libertarmos, nesse sentido de que a vida não há sentido, o niilismo, você vai ser um espírito superior. E esse seu espírito superior, que é o Ubermensch, o super-homem, ele vai aceitar. A partir do momento que você aceita, você tem lá o amor fati. O que é o amor fati, pessoal? É o amor pelo seu próprio destino, bem ou mal, a aceitação total da vida como ela é. Então a aceitação total da vida como ela é o amor fati, e o niilismo é a ideia de que a vida não tem nada de especial, ela é feita para você ser vivida nos seus sentidos, e você negando os seus princípios, você vai chegar numa superioridade chamada de Ubermensch, o super-homem. Beleza, pessoal? Então tocamos em todos os principais aí, né, conceitos do Nietzsche, de maneira clara, direta. Se você teve alguma dúvida, manda aí, escreve no chat, manda mensagem para mim, tá? Mas agora nós estamos num momento de ruptura, de transgressão, de pé na porta, deixando a modernidade e entrando no mundo contemporâneo. Nietzsche, é isso mesmo, pessoal. E novamente, peço para você, ajuda o canal. Se você gostou desse vídeo, clique em compartilha, ative o sininho para receber as notificações. Vem comigo, filosofando na história.